Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas. E eu trago para você lições de livros. E o livro que nós iremos tratar esta semana é a biografia de Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson. Vamos entender a vida do Leonardo da Vinci, como Leonardo da Vinci se tornou esse gênio e dicas e estratégias para você aplicar na sua vida, para que você desenvolva a genialidade em sua vida. Antes de tudo, já lembre, já está por aqui no YouTube, já clique em gostei, compartilha, se inscreve no Piscinecast se está chegando pela primeira vez, está ouvindo em alguma plataforma de áudio, já clica para seguir, para acompanhar o Piscinecast e lembra também de compartilhar depois com o grupo da faculdade, com o grupo dos amigos, da família, para mais pessoas conhecerem o Piscinecast. Beleza? Então vamos lá, começando porque temos muita coisa para falar hoje. Vamos começar falando de Leonardo da Vinci. Caso você não saiba quem é Leonardo da Vinci, Leonardo de Ser Piero da Vinci, ou simplesmente Leonardo da Vinci, foi um polímata. Ou seja, ele tinha várias funções, ele era hábil em várias áreas. Nascido na atual Itália, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, que se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Né? Você vê, Leonardo da Vinci fazia tudo aquilo, tudo isso lá no Renascimento. Né? Hoje em dia comum, as pessoas fazem várias coisas. Brincadeiras à parte, mas veja só, é interessante todas essas áreas que ele se desenvolveu, porque ele não se desenvolveu de uma maneira muito superficial, né? Hoje o pessoal fala assim, eu cozinho ali um ovo frito, alguma coisa, sou cozinheiro, entendeu? Não é nesse nível, ele se aprofundou nessas áreas. Quem escreveu a biografia dele é um biógrafo já famoso, Walter Isaacson, ou Walter Isaacson. Ele é um jornalista e escritor norte-americano. Já foi presidente e diretor executivo do Instituto Aspen da CNN, além de editor da revista Time. É o autor de Einstein, Sua Vida e Seu Universo, Benjamin Franklin. Ele também fez uma biografia do Benjamin Franklin, espero trazer aqui no Piscinecast. E do Steve Jobs, também estarei no Piscinecast. Todas as biografias. Eu gosto muito de biografia. Walter Isaacson é um cara que ele é um biógrafo bem famoso, mas ele é um cara que estuda bastante. Ele mostrou bastante isso aqui no livro do Leonardo da Vinci, a primeira que eu já li dele, mas eu já conhecia ele, já de falarem, os jornalistas falam de como ele era um grande biógrafo. É lógico, estamos falando de um norte-americano fazendo uma biografia de um italiano. Nós temos biografias do Da Vinci anteriores. Espero trazer essas outras biografias também, né? Inclusive o Walter Isaacson fala ao longo do livro sobre esses outros biógrafos, falam que exageram um pouco, né? Mas é a visão dele, né? O povo italiano tem orgulho de Leonardo da Vinci, tanto que o aeroporto de Roma é o aeroporto Leonardo da Vinci. Então, mas trarei mais biografias a respeito do Leonardo futuramente. Mas só para você ter uma ideia, então, nós temos um grande biógrafo que é o Walter Isaacson. Inclusive eu recomendo esse livro do Leonardo da Vinci. O link está embaixo deste vídeo e na descrição do podcast pelo link da Amazon. Lembrando, você comprando pelo nosso link, nós recebemos uma pequena comissão e você nos ajuda a manter aqui o nosso Piscinecast. Muito obrigado. Se você puder comprar pelo nosso link, agradeço demais. Estará aqui embaixo o link para o livro físico e para o livro digital. No caso, eu li a versão em Kindle. Esse é o tipo de livro que eu leio geralmente em Kindle, que é mais fácil, mais tranquilo. Pega bem. Beleza? Então vamos lá, vamos começar com a nossa leitura. Primeira coisa que o Walter Isaacson coloca é o seguinte, olha. Leonardo teria sido um péssimo tabelião. Ele se entediava e se distraía com muita facilidade, especialmente quando um projeto deixava de ser um esforço criativo e se tornava algo rotineiro. Por que ele está falando isso? Porque o Leonardo da Vinci, ele é de uma família da burocracia italiana. Ou seja, o pai era tabelião e tal, então ele poderia ter seguido este caminho. E aqui já mostra uma das facetas da personalidade do Leonardo. Ele se distraía. Ele deixava um projeto de lado quando esse projeto não exigia mais esforço criativo e se tornava algo rotineiro. Isso pode ser algo bom e ruim ao mesmo tempo. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós entendemos, e vai mostrar ao longo da biografia, você vai perceber que o Leonardo
ele também tinha essa capacidade de se desenvolver rotineiramente. Mas por que eu quero dizer que pode se tornar um problema? Existem pessoas que falam o seguinte: eu já não tenho mais interesse pelo projeto e larga a mão. Tinha um amigo que falava: o fulano se interessa 50 centavos por uma coisa e já desiste. Acaba sendo isso, né? A pessoa começa um pouco, desiste, começa outra coisa, desiste. Ela não dá tempo de maturar ou de amadurecer aquele processo para que ela chegue a desenvolver uma técnica melhor. E não tem como Leonardo ser o Leonardo se ele não passasse por algo rotineiro também. Entende? A grande questão aqui, e aqui é um ponto importante, é: uma coisa é fazer algo rotineira para desenvolver uma capacidade minha. Outra coisa é eu desenvolver algo rotineiro por desenvolver mesmo. Por exemplo, um trabalho burocrático. Entenda que eu estou falando aqui, não estou falando mal do tipo de trabalho burocrático. Cada um faz o trabalho que gosta. Eu só estou querendo deixar claro que para o Leonardo esse tipo de trabalho não exigia dele. Não era algo que talvez ele não gostasse. Vamos colocar essa palavra gostar. E por isso ele não queria, ele se entediava, ele queria fazer outra coisa. E aqui vem um elemento importante. Encontrar aquilo pelo que você é apaixonado. Entendeu? Eu vou falar isso aqui com muito cuidado, porque paixão é outro termo que entrou na moda, e aí as pessoas falam: você tem que se apaixonar pelo seu trabalho. Maravilha, entendo tudo bem isso, mas isso só funciona até quando você tem que pagar as contas, porque quando aperta o calo, a paixão vai pro ar e você tem que dar conta, pagar o boleto e toda aquela coisa. Não estou fazendo essa crítica agora, mas é importante deixar isso claro. Se você tiver essa oportunidade de trabalhar com o que você gosta, o seu ganho é muito maior. O seu ganho é muito maior. Se envolver com aquilo. Muitas vezes o desinteresse que nós temos é porque aquilo não nos envolve. Não me envolve. E isso vale para qualquer profissão. Às vezes você fala assim: eu gosto de trabalhar como num cartório, por exemplo. Eu adoro o meu trabalho no cartório, mas sei lá, eu estou desanimado. Então procure algo ali para te incentivar novamente. Para trazer você de volta. Para fazer você ter aquele desejo, aquela inspiração, aquela criatividade. Você pode sim ser criativo mesmo trabalhando num cartório. Lógico, eu estou falando assim de cartório, mais uma vez não estou menosprezando a profissão, mas falando o seguinte: é que o trabalho é muito rotineiro, mas você pode ir ali desenvolvendo ideias e empreender dentro da área do cartório, e aquilo te dá um ânimo muito grande, entendeu? Se você ficar envolvido com aquilo. Certo? Então começamos com isso. Começamos com esse ponto, né, com essa personalidade do Leonardo. Seguindo aqui, olha o que ele fala. Ó. Seu método era baseado na experimentação, na curiosidade e na habilidade de se admirar com fenômenos nos quais o restante de nós dificilmente presta atenção após a infância. Primeiro, isso aqui já é o próprio Leonardo, abre aspas aqui. Primeiro devo fazer algumas experiências e só então prosseguir, escreveu. Já que minha intenção é de consultar primeiro a experiência e depois, através do raciocínio, demonstrar por que tal fenômeno ocorre dessa forma. Olha que interessante o método do Leonardo, né? Ele parte para a prática e, através da prática, ele vai tentar criar ali, através da lógica. E é importante a gente deixar claro o seguinte: estamos falando do período renascentista. Uma pequena mudança ali da época medieval, onde nós tínhamos pouco acesso ao tipo de conhecimento. O Leonardo ele estava iniciando esse processo de produção de livros. Então ele era uma pessoa muito interessada por livros, ele se apaixonado por livros. Por quê? Porque era o meio de conhecimento da época. Então, para aqui tudo é novo. E eu estou falando isso para você por quê? Porque quando o Leonardo escreve isso aqui, ele não está querendo dizer assim, se fosse hoje em dia, tipo, como vou pintar um pássaro? Você coloca no YouTube e no Google e você tem a resposta. Ele não tinha isso. Ele tinha que experimentar. E através da experimentação dele, da experiência, ele tinha que ir lapidando aquilo para desenvolver ou chegar no resultado que ele desejava. Olha as dificuldades que tinha. Por isso que a gente fala: mas Leonardo faz tudo isso. A gente conhece hoje alguém, sei lá, na modernidade que faz
tão ou quanto o Leonardo faz. Uma coisa é você fazer tudo com tutoriais do YouTube e do Google. Outra coisa é você desenvolver uma habilidade do zero, do nada. Pode-se dizer quase um verdadeiro autodidata. Eu tenho que trazer esse tema de autodidatismo um dia aqui no Piscinecast, porque tem muita coisa confusa hoje em dia, na mente das pessoas. O cara fala, eu sou autodidata, vê um monte de tutorial do YouTube e fala que é autodidata. O tutorial tá ali, tá, o passo a passo tá ali. Entende? Mas nós iremos trabalhar mais com esse conceito. Mas o que é importante deixar claro aqui? Ele escreveu isso nos seus cadernos. Eu quero comprar, em breve comprarei, trarei aqui no Piscinecast. Não sei se eu conseguirei trazer no Piscinecast o livro, porque são várias imagens, mas as anotações do Leonardo. Eu quero comprar, quero ter essas anotações. Então você vê, ele anotava muita coisa. Ele escrevia muito sobre o seu processo mental. Para quê? Para ajudar ele a recordar daquilo e lembrar do método que ele estava aplicando. Isso é fantástico, entendeu? E é importante você começar a perceber que hoje em dia o que a gente faz? A gente estuda primeiro e depois vai para a prática. É o nosso método. Por quê? Porque nós já temos uma grande gama de conhecimento para fazer isso. Olha que coisa interessante. E olha o que o Walter Isaacson coloca aqui, ó. O método dele era baseado na experimentação, curiosidade e na habilidade de se admirar com fenômenos nos quais nós dificilmente prestamos atenção após a infância. É ter uma curiosidade infantil de se admirar, cara. Né? Às vezes a gente fala assim, em aula, né, com os alunos, eu estou conversando com os alunos, a gente conversa um pouco e eu falo justamente sobre isso. Né, de você se interessar pelas coisas. Perceber como as coisas elas podem ser mágicas. Como as coisas elas podem, sei lá, trazer instigar você a alguma coisa. Uma coisa simples. Por exemplo, o céu. Olhar para o céu, observar as nuvens. Observar as nuvens e começar a se questionar, mas como que é formada a nuvem? Não pegar a resposta no Google. Colocar seu cérebro para pensar naquilo. Cara, como que são formadas as nuvens? Uma pequena confissão aqui do pequeno professor Pittini, quando era Dinho. Pequeno Dinho, já no meu apelido familiar. Eu ficava horas assim olhando pro céu. Acho que quem era criança, principalmente anos 80, 90, a gente não tinha muita coisa pra fazer. Brincar na rua e ficar à toa. Nós ficávamos à toa nos anos 80, 90. Tinha TV, mas né, há um limite pra TV. Videogame também, mas hoje em dia com o celular você tem muito mais acesso à interação e a entretenimento contínuo. E aí eu ficava horas. Olhava para as nuvens e ficava olhando aquilo, não fazendo desenho, igual todo mundo falava, eu ficava pensando nas nuvens, mas onde que essa nuvem... Eu lembro de um pensamento meu, eu pensando, para onde que a nuvem está indo? Eu achava que ela ia para algum lugar. Aí eu ficava olhando, aí eu ficava vendo a casa, me lembrei disso agora, e aí eu ficava falando, nossa, a casa está se mexendo, mas eram as nuvens que se mexiam em cima. Aí eu ficava olhando formiga, e ficava seguindo formiga. Tudo isso, essa coisa que instiga na infância, você pode trazer de volta de uma maneira saudável, tá? De uma maneira saudável, para que você consiga desenvolver isso novamente. Olha aqui o que ele fala, seguindo aqui, ó. Quando você está sozinho, é seu próprio mestre. Isso aqui são palavras do próprio Leonardo. Estas odes à vida no campo são românticas e para aqueles que acalentam a imagem do gênio solitário bastante atraentes. Mas elas são permeadas de fantasia. Isso aqui já o biógrafo falando, Walter. Leonardo passaria quase toda a carreira em Florença, Milão e Roma, grandes centros de criatividade e comércio, geralmente cercado por estudantes, colegas e patronos. Olha o que ele escreve. Então, o Leonardo fala, quando você está sozinho, é seu próprio mestre. O Walter Isaacson faz uma crítica a isso. Fala, olha, existe essa ideia do gênio sozinho, na floresta ou no campo e trabalhando e toda aquela coisa, mas ele fala que isso é uma grande fantasia. Por quê? Porque a sua vida foi permeada de contatos com outras pessoas. Leonardo viveu no centro do Renascimento, cara. Eu não consigo imaginar, tipo assim, o que é o centro do Renascimento hoje? Né? Você ter acesso a tudo que você tinha. Imagine você hoje com sua internet, que você consulta tudo. Era Florença naquela época. Era Florença. Né? Tudo bem, você tem hoje tudo no seu celular. Naquela época era Florença. Contato com outras pessoas. É até melhor. Você tem contato físico com outras pessoas. Conversas com estudantes. Acesso a muito conhecimento.
E num mundo que recém saía de uma época medieval fechada, né, que você não tinha tanto acesso ao conhecimento, aquilo era, meu Deus, para uma pessoa que, como Leonardo, curioso, interessado, o mundo se torna pequeno para ele. Mas é importante deixar isso aqui claro, tá? Não fantasie essa ideia de solidão, de solitário e toda aquela coisa. Lógico, é preciso haver uma certa solitude, né? Você aprender a ficar sozinho para você conseguir se desenvolver, é preciso também. Mas você não pode negar a importância das conexões. Você não pode negar a importância de você acabar tendo que conversar com outras pessoas, conhecer, trocar ideias. Isso tudo vai desenvolver você também. Não é só você sozinho. É lindo quando o Leonardo coloca, quando você está sozinho é seu próprio mestre. É maravilhoso, mas você depende de outras pessoas. A própria rede que nós construímos em termos de a rede internet, isso aqui, né? Eu estou tendo uma conversa com você, você não sabe onde eu moro, onde eu estou, né? Eu acho que não. Você está me ouvindo, você está tendo ideias a partir do que eu estou falando para você de um livro que eu li, e você vai conhecer outras pessoas e você vai conversar sobre isso com outra pessoa e aquela pessoa, e isso forma todo o seu conhecimento. É importante ter isso claro. É importante ter isso claro. Eu costumo dividir entre momentos de solidão, momentos que você está sozinho. Solidão, não tenha medo da palavra solidão, tá? As pessoas hoje têm medo, falam, não é solidão, não. Significa um aspecto negativo. É você estar sozinho consigo mesmo. Então, existe esse momento de você estar sozinho consigo mesmo e existe o momento de você estar fazendo novas conexões. Aprender a trabalhar isso na sua vida. Essa balança contínua. Aprender a se fechar, aprender a conversar. Tudo isso faz parte de uma vida criativa. Seguindo aqui, olha o que ele fala. Quando a época da chegada de Leonardo, Florença possuía mais entalhadores do que açougueiros. A cidade em si havia se convertido em uma obra de arte. Não existe lugar mais belo em todo o mundo, escreveu o poeta Ugolino Verino sobre o Renascimento. Olha só, aqui já diz tudo, né? Você está em uma cidade que vai incentivar e ajudar você no seu desenvolvimento. Pessoal, olha, a gente tem internet hoje em dia, eu tô fazendo muito contraponto com o mundo que nós vivemos, esse mundo de conexões web, né? Estamos chegando agora na web 3.0, meta e toda essa coisa. Ainda assim, não substitui o contato real e você estar em grandes polos de desenvolvimento. Podemos fazer muita coisa? Podemos. Veja aqui, eu, por exemplo, sou Piscine, estou numa capital, no Mato Grosso do Sul, mas eu não tenho acesso, por exemplo, a uma grande biblioteca. Eu tenho boas bibliotecas aqui na minha cidade. Tem a Biblioteca Isaías Paim, que é aqui no centro de Campo Grande. Tem a Biblioteca da Universidade Federal, próximo à minha casa. São boas bibliotecas. Só que eu não tenho acesso a uma biblioteca total. Posso ter online? Posso. Mas não é a mesma coisa de que eu ir lá numa biblioteca grande, seja no centro de São Paulo, no centro do Rio, ou mesmo estar em grandes centros de desenvolvimento, ou fazer parte de convenções ou coisa do tipo. Quando você tem polos de desenvolvimento muito grande, aquilo enriquece, porque é uma troca verdadeira entre as pessoas. Ah, professor, tudo bem, mas hoje em dia nós podemos fazer isso online pelo Hangout ou por alguma coisa. Podemos, mas ninguém faz. Essa é a verdade. Entendeu? A vida se dá na realidade e não de forma virtual. Você encontra as pessoas na rua, você conversa, você troca. Então, não dá para eu fazer isso online. Se eu chego aqui, por exemplo, acabei meu trabalho, vou mandar uma mensagem aqui pro meu amigo, cara, o que você tá fazendo? Ele vai mandar um emoji, uma coisa, e foi, entendeu? Agora, se eu estou trabalhando num grande centro, num polo de criativo, sei lá, algum lugar que seja muito criativo, que tenha um polo de alguma coisa. Eu saio do meu trabalho, vou no almoço e encontro uma pessoa, falo, ô fulano, como é que vai? Ali a gente já pode trocar uma ideia e pode desenvolver alguma coisa. Podemos marcar para encontrar a pessoa e tudo isso acontece. Tudo isso acontece. Entende? Então, estar em ambientes que ajudam e enriquecem você é muito importante também. Nesse aspecto. E foi o que o Leonardo fez. Por isso que eu disse.
Várias pessoas passaram pelo Renascimento, nós não sabemos quem são essas pessoas, isso não diminui a importância delas de forma alguma, mas por que Leonardo se tornou o Leonardo? Porque ele aproveitou as oportunidades que ele teve. Isso é importantíssimo, aproveitar as oportunidades que você possui. Olha o que ele coloca. Se você quiser que um animal imaginário inventado por você, digamos um dragão, pareça natural, use a cabeça ou de um mastim ou de um cão de caça, os olhos de um gato, as orelhas de um porco-espinho, o focinho de um galgo, as sobrancelhas de um leão, as têmporas de um galo velho e o pescoço de uma tartaruga. Olha que interessante, cara, Leonardo desenvolvendo uma forma de criar. Eu não sei, eu desenhei muito quando era até minha adolescência, aos 18, eu desenhei muito, assim, era bem intenso. E eu era muito interessado por desenho, fazia bastante desenho e tal, e eu tinha muitas ideias. E eu não sabia como colocar em prática as ideias que eu tinha de arte. Então o que eu passei a fazer? Eu passei a copiar cenas, eu tenho minha coleção de quadrinhos, já ali atrás, já conversei com você sobre isso. Eu acho que eu já conversei com você sobre isso. E aí o que eu pegava? Eu pegava algumas cenas e mudava. Então, por exemplo, eu pegava uma cena do Super-Homem e colocava o Homem-Aranha fazendo naquela cena. Foi a forma que eu criei para poder fazer minha arte. Não aprendi isso em lugar nenhum. Eu não tinha internet, livro na época para ensinar isso. Eu fui pela tentativa e erro. Eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui. E quando o Leonardo colocou isso aqui, eu me lembrei muito da minha época lógico, eu não fui profissional, não sou profissional de desenho, uma questão de hobby que eu tinha. Mas olha que interessante, cara, você extrair uma ideia e uma forma de você conseguir criar e uma criação que pareça real. Entende? Porque é muito difícil você tirar algo do nada da sua mente. Eu lembro que uma das coisas que me frustravam muito é como que eu consigo criar um desenho do nada. Eu não consigo ver na minha imaginação. Eu tinha um esboço, mas eu não conseguia visualizar aquilo de fato. E aqui ele criou um método para você criar algo. E ele escreveu esse método. Olha que isso coloca a mente dele, é uma mente que trabalha e é uma mente preocupada em como que eu vou fazer tal coisa. Como que eu vou desenvolver isso, como que eu vou desenvolver aquilo, como que eu vou chegar no resultado que eu desejo. Não é só fazendo por fazer. Uma preocupação real em criar algo que ele considerava bom, belo. Entende? E você desenvolver isso e escrever e estar preocupado com isso. Por isso que é importante nós tentarmos aprender com o Leonardo essas sacadas. Não estou falando que você precisa criar um dragão usando o método que ele falou, mas pensar, cara, qual que é a saída para esse trabalho criativo que eu quero fazer, para esse caminho que eu quero tomar, para isso que eu quero desenvolver? O que eu posso fazer? O que o mundo já me oferece que eu posso fazer uma coxa de retalhos, e uma coxa de retalhos legal, bacana, não uma coxa de retalhos feia, mas algo que o mundo eu já tenho matéria-prima do mundo real, físico, e eu posso aplicar no meu projeto. Entende? Tudo isso é uma questão de você ter uma visão ampla de tudo, tá? Um pequeno aviso, se você escutar um ruído, é porque acabou de começar uma chuva maluca aqui, então talvez saia algum ruído aí pra você. Seguindo aqui, olha o que ele fala, ó. Quando Leonardo filiou-se à Confraria dos Pintores Florentinos, a Companhia de San Luca confirmou essa boa relação ao assinar com Leonardo de ser Piero da Vinci. A companhia não era uma guilda, mas uma espécie de clube, sociedade ou fraternidade de ajuda mútua. Entre os integrantes inscritos e que pagavam a taxa de associados em 1472 estavam Botticelli, Pietro Perugino, Ghirlandaio, Poucchiolo, Filippino Lippo, além do próprio Verrocchio. A companhia existia havia um século, mas passava por uma revitalização, em parte porque os artistas estavam se posicionando contra o antiquado sistema de guildas de Florença. Então o que acontece, pessoal? Filiar-se a algo também é importante. Juntar-se com pessoas que estão também na mesma pegada que você. Isso é fundamental. Fundamental.
Às vezes o pessoal fala assim, ah não, porque hoje eu consigo resolver tudo sozinho, eu tô aqui, tenho internet, eu tenho todo o conhecimento. É verdade isso. Mas lembre-se, a internet não é a mente de uma pessoa. A internet tem as respostas prontas e tem a informação, mas não tem o processo criativo. Às vezes quando você conversa com uma pessoa que está na mesma pegada que você, o que é a mesma pegada? Trabalhando no mesmo projeto, com os mesmos objetivos, dentro do mesmo processo criativo, você obtém algumas coisas dessa pessoa que pode ajudar você a resolver os problemas que você tem em determinado momento. Por isso que é importante ter essa conversa. Por isso que é importante você formar esses clubes, essas associações. Não precisa ser, igual a gente fala aqui, pô, Botticelli, Perugino, o Filippo Libra. Não precisa ser um clube de gênios. Ou pode ser, quem sabe, no futuro, né? Mas você se envolver com outras pessoas que estejam no mesmo trabalho que você está. Quando eu digo trabalho criativo. Essa troca é fundamental. Isso não importa a cidade que você está. Não importa onde você esteja. Forme esse grupo, forme essa comunidade, forme essa coisa forte para que haja essa troca verdadeira de conhecimento. É uma troca de conhecimento para enriquecer todo o grupo, né? Você não tem que se fechar sozinho. Você tem que encontrar essas pessoas e conversar. Isso me lembra muito, uma coisa que enriqueceu muito na faculdade, foi a época que nós fizemos o grupo de estudo. E a gente estudava nossas coisas ali, alguns assuntos, e isso enriqueceu muito. É uma coisa que me marcou, tanto que eu lembro sempre, e comento aqui no Piscinecast ou nos meus outros conteúdos, que o grupo de estudo que a gente formou, chegava uma horinha antes ali na faculdade, a gente ia na biblioteca, pegava a sala, às vezes discutia alguns textos, algumas coisas que a gente lia, e isso ajudou bastante. Ajudou muito mesmo em termos de conhecimento. Uma troca livre de ideias ali para conversar sobre diversos assuntos, sobre o que podia aplicar, o que não podia funcionar, o que podia acontecer, entendeu? E cara, isso é uma coisa que vai te ajudar. Então não tenha medo de formar esses grupos de criativos, para que você aprenda, para que você ensine, para que troque ideias sobre determinados textos, para que você extraia ao máximo. E se você puder fazer um clube real, físico, não online, é melhor ainda. Você pode fazer, lógico, reuniões online, né, no Google, no WhatsApp, seja o que for, mas prefira se encontrar com as pessoas, porque você vai ver que a troca é muito mais intensa. Muito mais intensa. Me lembra muito do conceito de mastermind do Napoleon Hill. Ele falava justamente sobre isso aqui. Você montar a mente mestra, né? Que são várias pessoas dentro do mesmo objetivo, e aquele objetivo faz criar uma massa ali de conhecimento, né? Que a gente entra uma coisa meio metafísica, mas eu acredito muito nisso. Eu acredito que isso desenvolve sim uma ideia, uma nuvem criativa, né? Dentro do seu próprio grupo. Olha só, seguindo aqui ele fala, ó, se o pintor, isso aqui já são palavras do Leonardo, se o pintor quiser enxergar belezas capazes de arrebatá-lo, ele é o próprio mestre de sua produção, escreveu Leonardo. Se quiser criar vales, se quiser revelar campos extensos a partir do cume de montanhas e, posteriormente, se quiser ver o mar no horizonte, o artista é o senhor de todas essas coisas. Veja só, em breve trarei aqui um autor muito mais adiante no tempo histórico do que o Leonardo, que é o Hilke, Cartas a um Jovem Poeta, e ele fala justamente isso aqui. O artista é o próprio mestre da sua produção. Você tem que enxergar para você poder criar, senão você reproduz apenas. Isso vale em todas as áreas criativas. Desde empreendimentos, apesar de eu não gosto muito de usar isso para empreendimento, mas serve também. Desde empreendimentos até um trabalho criativo de arte, de escrita, de música. O artista é o próprio mestre da sua produção. Não fique muito preso ao que você vê. Poxa, professor Piscine, você acabou de conversar ali, a gente acabou de conversar para você pegar referência de fora. Sim, pegue, mas esteja aberto a olhar e falar, como que isso pode ser melhorado? Como que isso pode ser melhor? Estou escutando essa música está aqui. Como eu poderia fazer essa música melhor? Que escala, que tom, que harmonia poderia ser inclusa aqui?
essa arte, o que poderia ser feito de diferente? Ou mesmo, como que eu posso reproduzir esse som da natureza, ou isso que está na minha mente? Como que isso pode ser reproduzido, mas de uma maneira bela? O artista é o mestre da sua produção. Você vai conseguir revelar tudo o que você quer, mas você tem que lembrar que para revelar algo, você tem que ter algo dentro de si mesmo. E você tem que deixar esse algo sair de você. Agora nós vamos numa conversa bem filosófica, uma filosofia da arte aqui. Isso tem que sair de você. Ele não pode ficar preso. Se você ficar com medo de expor o artista que tem dentro de você, a coisa não flui. A coisa não sai. Inclusive isso tem a ver com confiança, cara. Com confiança. Faça aquela arte, confie naquela arte, confie naquilo que você está fazendo. Confie na obra que você está criando. Confie na obra que você está criando. E não tenha medo de ouvir as pessoas. Pode ser que as pessoas digam alguma coisa que elas não saibam de fato. Mas pode ser que tenha alguma coisa que é boa. Por isso, mais uma vez, voltamos àquilo que nós acabamos de falar. Uma coisa, eu produzi, por exemplo, um trabalho de arte, que acabei de fazer uma pintura. Eu mostro, por exemplo, para minha esposa. Minha esposa não é da área de arte. Ela vai olhar e falar, legal, ficou bonito. Ela não entende, não está dentro dela. Não está dentro dela isso. Agora, se eu pego e mostro para os meus amigos de um clube de arte, que são vários pintores, eles vão falar, olha, Leandro, essa técnica tal, mas que técnica você aplicou aqui, o que você fez, tal. Tudo essa coisa. Então, os clubes vão ajudar você a ter esse feedback de fora. E é algo que pode melhorar você também. Mas lembrando-se sempre que você, o artista, é o próprio mestre da sua produção. Você precisa ir criar a partir daquilo que você tem dentro de si mesmo. E isso vai sendo desenvolvido. Entendeu? Isso é desenvolvido na sua vida. Você não precisa levar assim, não, eu não sou um cara que tenho a arte, então por isso eu não vou conseguir. Você pode desenvolver isso. Você vai desenvolvendo isso à medida que você vai caminhando, à medida que você vai estudando, à medida que você vai treinando, à medida que você vai aplicando técnicas. Uma coisa que... Esse livro do Leonardo me lembrou muito na época que eu desenhava, né? Eu tinha um livro do meu pai... Eu não sei se eu ainda tenho esse livro aqui. Uma hora eu vou procurar esse livro. Eu tinha um livro que o meu pai tinha sobre desenho técnico. E eu olhava aquilo e falava, mas dá pra eu desenhar isso? Eu não entendia nada, né? Eu era bem criança na época. E uma coisa que depois eu fiquei muito preocupado foi com o traço. Hoje em dia, pessoal... Se você for procurar desenhar, você tem tudo no YouTube. Faça o traço assim, o traço... Você tem muita informação. Na minha época, eu não tinha tanto dinheiro para comprar livro e coisa. Minha mãe não tinha essa possibilidade. Né? No pouco que tinha, graças a Deus, eu tive. Não estou reclamando de nada aqui. E então eu dependia muito de pensar comigo mesmo. Como que eu posso fazer esse traço? Como que eu posso fazer uma sombra? Como que eu posso fazer isso ficar real? E isso era uma inquietação minha. Tá vendo? Há uma inquietação da minha parte de não olhar aquele desenho que eu fazia e falar, tá legal, tá bacana, já tá beleza. Porque o seu limite é você mesmo como artista. E aqui eu falo artista e trabalho criativo de forma geral. Talvez você esteja programando, criando um código. Você pode pegar lá uma série de códigos prontos e falar, tá aqui esse código. Tá aqui, já resolveu mesmo, tá bom. Mas de que forma você pode melhorar este código que você está criando? De que forma você pode melhorar aquilo que você está fazendo? Seja um trabalho de escrita, de design, de arte, de música, de codificação, de programação, de empreendimento. Entende? Tudo isso está dentro de você. Mais uma vez aqui, olha o que ele fala. Ó. Em anotações para um tratado sobre pintura, Leonardo recomenda aos jovens artistas essa prática de andar pela cidade procurando pessoas para usar como modelos e registrar as mais interessantes em um caderno de bolso. Olha o que o Leonardo escreve. Faça um esboço delas com traços ligeiros em um caderninho que você deve carregar sempre consigo, aconselhou. As posições das pessoas são tão infinitas que a memória é incapaz de gravar todas elas. E é por isso que você deve usar esses esboços como guia. A gente tem que entender que a arte renascentista era uma arte para tentar colocar num quadro a realidade, o mundo, todo o mundo real e a beleza do mundo real. Lógico, realçando essa beleza, mas toda a parte de iluminação, de realidade. Eu vou fazer um contraponto aqui, pessoal que
Não sei se o pessoal que me acompanha... Eu tenho que ver a idade do pessoal que me acompanha, mas... Quem conhece jogo sabe que um dos grandes problemas que a maioria dos jogos possuem são os NPCs, ou seja, são os personagens que têm a inteligência artificial. Muitas vezes esses personagens eles são muito irreais. Por quê? Porque as expressões, a forma como eles andam, como eles se locomovem no jogo, você percebe que são falsos. E eu percebo muito isso. Quando a gente olha aqueles personagens e fala, isso não é uma pessoa, não parece uma pessoa, nem emula uma pessoa de fato, porque uma pessoa não anda assim, não tem essa reação, ela não bate, eles batem uns nos outros e não fazem nada. Por que a gente percebe isso? Porque a gente sabe como é a realidade. Se você está criando algo e fala, cara, eu quero esboçar a realidade pura aqui, você tem que pegar o exemplo da própria realidade. Isso você vai aplicar em qualquer outra coisa. Acabamos de falar sobre isso. Olha o que o Leonardo está fazendo. Ele está olhando a realidade e criando estratégias para conseguir desenvolver aquilo que ele considerava como uma verdadeira arte. Pegando os exemplos. Né? É muito mais fácil fazer isso. Imagine o seguinte, eu tenho um caderno repleto de reações de pessoas, de como elas se comportam, tal. Depois, se eu tenho um quadro para pintar, eu só coloco aquilo. Porque eu já tenho no meu caderno esboços rápidos que eu desenvolvi e eu tenho ajuda na minha memória, eu só coloco ali e fica muito mais fácil. Veja só, todo esse processo... É interessante que a gente vai passando pelo processo de criação do próprio Leonardo e vai pensando nas estratégias que ele utilizou para chegar aonde ele queria. Estratégias. E mais uma vez, Leonardo não colocou no Google, como que eu faço para fazer as pessoas o mais real possível? Não tinha isso, cara. Ele tinha ou que conversar com as pessoas ou bater muito a cabeça para chegar num resultado. Bater muito a cabeça para chegar no resultado. A gente que... Eu tô falando com você agora, não sei qual que é a sua idade. Mas se você tá aí 87, minha idade, 87, 89, 90, até mais ou menos... A internet vai chegar... A internet chegou pra mim de fato, assim, falar, eu tenho internet o tempo inteiro. Os 15, 16 ainda computador, não tinha computador em casa, então eu vou colocar que chegou pra mim de fato mesmo com 17 e 18. Tardiamente, lógico, não tinha dinheiro, toda essa coisa. E o que acontece? Eu aprendi a tentar buscar as respostas por mim mesmo. E uma coisa que estava sumindo agora. Por quê? Porque agora eu tenho acesso a tudo. Todas as respostas que eu quero tá aqui no meu celular. Tudo é resposta. Qualquer coisa que eu quiser tá aqui, ó. Eu bato aqui e tenho a resposta daquilo que eu preciso. E eu perdi um pouco dessa questão da criatividade. De buscar, de ir atrás. Pô, professor, então significa que eu tenho que ficar sofrendo pelas respostas? Não, não é isso, cara. Mas você tem que treinar a sua mente também, a sua mente criativa. Isso aqui eu tô falando agora com as pessoas que exercem trabalhos criativos. E eu acredito que na sua vida, você talvez não trabalhe de fato com isso. Ah, eu não trabalho com um artista, alguma coisa, mas talvez você tenha um hobby. E é importante você cultivar isso na sua vida. Por quê? Porque isso é um tipo de pensamento, uma estratégia mental que você pode aplicar em todas as outras áreas da sua vida. Muito interessante. Muito interessante. Olha o que ele coloca aqui, ó. Como acontecia frequentemente, a estranha mistura de diligência e distração, de foco e postergação, deixou os patronos de Leonardo nervosos. Um relato escrito em julho de 1489 pelo embaixador de Florença em Milão menciona um pedido de Ludovico para que Lourenço de Médici, entre aspas aqui, gentilmente lhe envie 1 ou 2 artistas florentinos especializados nesse tipo de trabalho. Ao que parece, Ludovico não confiava em Leonardo para concluir a tarefa. Abre aspas novamente. Embora ele tenha incumbido Leonardo da comissão, parece que ele não está confiante de que o artista conseguirá entregá-la. Leonardo era procrastinador. Leonardo da Vinci era um procrastinador, cara. Imagina, eu acho que se o Leonardo tivesse... Agora vamos fazer uma viagem mental aqui. Eu acho que se o Leonardo tivesse na nossa época hoje, ele não seria Leonardo. Me desculpa, pessoal. Eu sou pessimista nesse aspecto. Eu acho que ele ficaria horas aqui na internet. Horas. Eu acho que ele seria um cara que ficava tweetando alguma coisa. Eu acho que ele seria esse cara aí. Não sei. Eu não...
Porque, assim, o equilíbrio entre diligência... Eu não sei se no momento, por exemplo, que o Leonardo tivesse que trabalhar, ele iria trabalhar ou iria pro celular. Entende? Nós vimos isso em exemplos em outros artistas também. Eu quero trazer aqui um pouco também sobre outros artistas que eu tenho visto documentários e trabalhos. Lógico, cada um a sua maneira de trabalhar, mas isso aqui é muito repetido, essa procrastinação do artista. O artista tem que dar um tempo para as coisas. Quantas vezes eu tenho... Cara, mais uma vez voltando aqui na infância, né? Eu tenho alguns desenhos inacabados, assim, que até hoje estão inacabados, que eu olho, às vezes eu pego, os meus desenhos estão guardados, tá? Aí eu pego, olho e falo, nossa, eu não terminei esse desenho, que coisa. Né? E outros demorou pra acabar, então ia e acabava. Eu sou um procrastinador em alguns casos também. Eu falo aqui, pô, professor, você fala que faz... Não, mas eu concentro em coisas que são importantes no meu trabalho. Mas, por exemplo, em termos de lazer, eu sou um procrastinador do lazer. Jogo agora, eu tô jogando Zelda Breath of the Wild. Eu comecei, aí eu tô jogando a conta gota. Aí uma hora eu jogo, depois eu paro. Aí uma hora eu jogo, Stardew Valley também tô jogando. Uma hora eu jogo, depois eu paro. Aí paro um tempão, fico fazendo as minhas coisas, depois eu volto jogando. Entende? O que acontece? Por que ele é isso, né? Desculpa aqui, eu saí um pouquinho, mas... Por que o Leonardo é assim? Porque ele perde o interesse. Ou às vezes ele ficava preso em alguma coisa. Ele falava, cara, isso aqui não tá legal. Quando você olha e fala, cara, isso aqui não tá legal. Cara, isso aqui não... Quando você olha para um projeto e diz, cara, não tá do jeito que eu quero, não tá ficando, você tem que deixar um pouquinho. Não igual o Leonardo. Os patronos, para quem não sabe, pessoal, na época do Renascimento havia o patronato, né? O patrono pagava, ele dava dinheiro para que o artista vivesse da arte. Então, assim, o artista não tinha que ficar preocupando com água, com luz, igual muitos artistas precisam hoje. Por isso que eu falo que artista hoje é muito difícil. Vou colocar o Brasil, que é a realidade que eu conheço no Brasil, é muito complicado, eles dependem, as pessoas falam, não, porque a arte, você ganha dinheiro com a arte. Falamos sobre isso na Sociedade do Espetáculo, no Piscinecast antepenúltimo. Escute depois, Sociedade do Espetáculo, do Vargas Llosa. Fala sobre isso. A arte não é uma coisa que você produz assim como... eu vou vender minha arte e vou ganhar o dinheiro. Não é assim, cara. O artista ele tem que ser livre. E esses artistas do Renascimento comprovam isso. Então eles tinham os patronos pagavam. Geralmente era a realeza. Por quê? Porque, cara, nessa época não tinha Instagram. O cara não tirava foto. Falava, estou aqui curtindo em Milão, estou curtindo na Florença. Não tinha isso. Ele tinha um artista para pintar o quadro dele, para fazer as coisas que eles queriam. Então eles tinham os seus próprios artistas. Leonardo era um desses. Olha a ousadia do Leonardo. O Leonardo enrolava para entregar o trabalho para os patronos dele. Outro cara ousado nesse nível de arte que eu lembro agora só o próprio Beethoven, que bateu de frente com os príncipes lá da Áustria, né, Viena ou Áustria. Me desculpe se eu estiver errado aqui, se alguém lembrar coloca nos comentários, né, quem souber. E bateu de frente e falou, olha, ou é do meu jeito ou eu não trabalho com vocês. Que ousadia, né? Você fazer isso hoje em dia, um artista nesse nível chegar hoje e falar alguma coisa para uma pessoa que é patrono, o cara fala, então vai embora, entendeu? No tempo que a arte era valorizada. Mas o que acontece? Ele acabava enrolando, às vezes ficava preso em alguma coisa, às vezes aquela coisa ele achava que não ia prosseguir, mas sabe o que é interessante? Ele ia lá e trabalhava. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho do Leonardo, que tem alguém que relata, é bem engraçado até. Daqui a pouquinho falaremos sobre isso. Seguindo aqui, olha o que ele fala. A observação intensa deve ser feita por etapas. Abre aspas. Se você quer ter um conhecimento sólido sobre a forma de um objeto, comece por seus detalhes e não avance para a etapa seguinte até que tenha a anterior bem gravada na mente. Olha o processo do Leonardo. Um cara que procrastinava e tinha uma mente tão intensa. Produziu muita coisa o Leonardo, né? Ele produziu muitos cadernos, ele produziu muita arte, produziu muito conhecimento para a posteridade, produziu muito conhecimento na área de anatomia que serviu inclusive para a medicina moderna, né? Que foi se tornando medicina moderna ao longo do tempo. Mas olha que interessante, se concentra numa coisa. Quando você fizer bem essa coisa, aí que você avança. Cara, eu acho que essa dica do Leonardo serve pra tudo na vida. Pra tudo, pra tudo. Eu que mexo com área de estudos, eu percebo o seguinte. O pessoal, eles querem colocar o carro na frente dos bois, como se chamava, né? Trocando os pés pelas pernas. Várias frasezinhas agora, né?
Ah, não, mas eu tô preocupado em como eu vou memorizar. Mas você tá estudando? Se você não tá estudando, então por que você tá se preocupado em memorizar? Você nem começou a estudar ainda. Você nem dominou a arte do estudo diário. Ah, professor, mas eu quero fazer tal coisa. Mas você faz aqui primeiro. Volta. Eu mesmo tenho esse problema, cara. Volta e meia eu penso aqui, não, porque eu vou fazer aqui um conteúdo tal. Aí eu falo, mas não tô fazendo nenhum básico. O próprio Cinecast. Às vezes eu tenho ideias. Hoje em dia, cara, o que eu tenho falado pra mim mesmo é não. Agora eu criei mais um episódio de Cinecast, que é o Suma. Que quem não acompanhou o último Suma, o primeiro Suma que já teve, né, que é o sumário do mês, que eu ia fazer a cada quinzena um episódio extra. Agora eu vou fazer dentro da semana. Ele vai continuar, mas dentro da semana. Por quê? Porque, mais uma vez, achei que ia ter tempo pra fazer, não teve, então eu vou incluir ele no meio. Então faz o básico primeiro antes de chegar pro próximo. Domina uma arte primeiro antes de passar para a próxima etapa. Domina uma arte primeiro. Não fica tentando fazer tudo ao mesmo tempo, senão a sua arte, que é a sua vida, isso que você está desenvolvendo como vida, vai sair toda distorcida. Que não tem problema, desde que você faça, caso você faça uma arte surrealista, ou a sua vida seja uma arte surreal, ou a sua vida seja uma arte cubista. Mas mesmo entre o cubismo e o surrealismo havia muito primor na técnica. Então aprenda a dominar uma parte daquilo que você precisa primeiro antes de passar para a próxima etapa. Isso se aplica a qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa. Se você tiver isso na sua mente, se aplica a qualquer coisa. Seguindo, olha o que ele fala. Uma característica marcante de uma grande mente é a disposição para mudar de ideia. Isso é visto em Leonardo. Enquanto enfrentava dificuldades com os estudos sobre a Terra e as águas no início do século XVI, ele se deparou com evidências que fizeram reavaliar a crença na analogia do microcosmo e macrocosmo. Tal atitude era Leonardo na melhor forma. E temos a tremenda sorte de poder testemunhar essa evolução à medida que ele escrevia o Codex Leicester. Codex são os cadernos do Leonardo, tá? Cada caderno chama Codex. Esse é o Codex Leicester. Leonardo estabeleceu um diálogo entre a teoria e a experiência. E, quando as duas entravam em conflito, estava sempre disposto a tentar uma nova teoria. A disposição para renunciar a ideias preconcebidas foi crucial para a sua criatividade. Leonardo é um homem do Renascimento. Nessa época onde o racionalismo estava dando ideia à fé pura, né, a fé cega, o racionalismo, pensar, usar a razão, ele fez de fato. As pessoas estão esquecendo de fazer isso. As pessoas estão esquecendo de olhar e reavaliar, e olhar a ciência, olhar o conhecimento, tudo o conhecimento que o ser humano produziu, olhar de maneira crítica, olhar de maneira racional, está se perdendo isso. A pessoa se fecha no seu próprio mundo, ela se fecha na sua própria bolha e não aceita algo que a contradiz. Não há mudança. Não há mudança. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é o seguinte: se não está dando certo do jeito que eu estou fazendo, esquece. Esquece. Eu não tento mais, esquece. Eu não tenho problema nenhum em falar pra você, deu errado do meu jeito. O jeito que eu faço não dá certo. Como de fato, recentemente trabalhando com o pessoal, estava trabalhando com o pessoal sobre os meus cursos, eu já conversei sobre isso em alguns outros episódios. Eu cheguei pro pessoal e falei, olha, o que você... professor Piscine, como que a gente vai fazer o curso e tal? Eu falei, você vai aplicar a estratégia de venda, do que for. É você que vai decidir. Você vai decidir, mas e a sua participação? Não, eu não tenho participação, porque do jeito que eu fazia não deu certo. Então agora eu vou apenas escutar você. Esse é o grande problema das pessoas hoje em dia com essa coisa do acesso à informação. A pessoa acha que tem uma informação, ela já sabe tudo. Não, eu já sei. Eu já vi um vídeo. Não, tem lá um site que eu acessei e falou isso aí. Dieta mesmo é assim. Mas eu não emagreço, eu fui na nutricionista. Você seguiu o que o nutricionista falou? Não, eu não segui, porque eu até segui uma parte, mas ela falou pra eu comer tal coisa, mas eu li na internet que tinha que mudar. Aí ela falou também que eu tinha que fazer tal coisa, aí eu li na... Não segue, cara. Entendeu? Não segue. Se o cara tá ali, se você tá pagando o profissional sabe o que tá fazendo, você tá acompanhando ele, confia e vai. Não deu certo, muda de profissional. Tudo isso é você aprender
a aceitar e a dar lugar ao quê? A novas ideias. Sair fora da sua bolha. A gente vê isso em vários aspectos. Em vários aspectos. A pessoa pega aquilo como uma verdade ultra e se fecha, acabou. Não há nenhum tipo de contra-argumento. Cara, olha, eu sou um cara, se vocês algum dia me acompanharem assim, eu quase não falo sobre política aqui. É uma coisa que dá muito atrito e as pessoas se fecham muito em suas bolhas. Eu escuto o podcast de um cara mega petista. Eu escuto um outro podcast de um cara mega bolsonarista. Hoje falando de termos de política atual, PT Bolsonaro. Eu escuto gente liberal. Eu escuto pessoal da esquerda. Eu escuto todos os tipos de pensamento político. Agora falando na questão política. Em termos de teorias também. Eu escuto todas as teorias. Eu vejo tudo, cara. E eu consigo filtrar. O cara tá falando uma coisa aqui, tem um podcast que eu adoro. Cara, às vezes o cara fica defendendo o político. Né? Aqui eu dei nomes aos bois, não vou mais dar nome nenhum, não. Ele fica defendendo o político. Eu falo, beleza. Tá bom, ele tá defendendo. Eu não vou ficar brigando com o cara, tô só escutando, foi. Mas o que ele tá me falando em outro aspecto, eu gosto. Você vê, tem um professor na internet que eu acompanhava também, muito ligado à parte política, mas a parte da filosofia dele era boa. Se você pega a parte da filosofia dele, é boa. Tem um outro professor também, que é muito ligado a outro partido, né? Boa filosofia também, entendeu? A parte teórica dele era muito boa. Aprender a filtrar as coisas, aprender também a se dizer não, a falar, cara, esse do jeito que eu tô pensando não tá certo. Tudo isso é você estar aberto para a vida e não se fechar nas coisas. A minha verdade é essa e ponto final. Então tá bom. Você tá satisfeito com a sua vida? Eu tô. Então beleza, cara. Eu também não vou falar para você fazer outra coisa. Faça o que você acha que é melhor para si mesmo. Olha o que ele diz. Conserve a capacidade das crianças de se maravilhar. Em um determinado ponto da vida, a maioria de nós para de se importar com os fenômenos cotidianos. Podemos até apreciar a beleza de um céu azul, mas não nos damos mais a trabalho de descobrir por que ele é justamente dessa cor. Leonardo, sim, como Einstein, que escreveu para um amigo, você e eu jamais deixaremos de agir como crianças curiosas perante o grande mistério no qual nascemos. Cara, tem que ser curioso, bicho. Você tem que procurar as coisas, você tem que ter interesse pelas coisas da vida. Não só interesse pela vida dos outros. Tem gente que só tem interesse pela vida. Fofocar é maravilhoso, é uma delícia falar mal dos outros. Nossa, tem coisa melhor? Você não cuida da sua própria vida, cuida da do outro. Mas se preocupa com outras coisas também, tá? Se preocupa em descobrir outras coisas, em ter novos conhecimentos. O meu problema, muitas vezes até, e aqui eu não tô querendo parecer nada, não, tá? Tô falando muito numa boa com você. Um dos meus problemas é que eu tenho interesse por muitas coisas. Estava pensando isso agora. Se eu fosse colocar tudo que eu quero aqui pra você, esse podcast ia ser um retalho ambulante. Recentemente eu estava pesquisando, por exemplo, conceitos sobre a nova maneira de criar blogs, textos atualmente. Então, se fala muito em jardim digital, se fala muito em novos conceitos de produção de conteúdo, que são coisas que muitas vezes não se encaixam aqui. Eu fico às vezes horas pesquisando, vendo, procurando teorias. Fora trabalhos que eu faço na área da aprendizagem, música, por exemplo. Eu sou fascinado por história da música, às vezes estou pesquisando coisa da música, quadrinho, que agora estou... videogame também, que é outra coisa. Você tá entendendo? Se eu fosse fazer aqui, tinha que fazer, acho que o meu podcast tinha que ser o mundo do Piscine, uma coisa assim, Piscine's World, uma coisa doida. Porque tem que ter esse interesse, cara. Você tem que ser curioso pelas coisas, você tem que procurar querer aprender coisas novas. Descobrir coisas novas. Por isso que hoje o tipo de entretenimento assim que eu falo, cara, eu estou feliz com isso, é o entretenimento, eu digo um filme, um seriado, uma música que me provoca a procurar mais, a saber mais, a descobrir coisas novas. Não escutar de maneira passiva. Não estou falando, vou deixar um podcast lá, escuto de maneira passiva e tá bom. Não, eu quero ir atrás, eu quero descobrir, eu quero que aquilo me abra os olhos. Acho que é um pouco do que eu quero fazer aqui no Piscinecast. Acho que eu passo pra você um pouco do que eu penso, sabe? E eu quero colocar pra fora de alguma forma e o Piscinecast virou isso aqui. Mas vamos lá. Aqui uma coisa bem interessante. Crie para você, não só para os patronos. Não importa o quanto
a rica e poderosa Marquesa Isabela d'Este implorara. Leonardo não pintou o seu retrato, mas ele começou a trabalhar em outro, o da mulher de um comerciante de seda chamada Lisa. A Mona Lisa. Você está entendendo? O que a gente pode entender como patrono? Às vezes a gente pensa, pessoal, aqui como alguém que tem produzido conteúdo há um tempo já, você vê, olha, eu falo que eu criei o projeto Estudar e Aprender em 2014, mas em 2012 eu tive um outro blog que eu falava de história. Então eu estou um tempo envolvido com essa questão de conteúdo e a gente sempre fica nessa balança. Dinheiro, conteúdo. Tanto que a proposta agora do Piscinecast, até falei no último Suma e no meu projeto de escrita, é falar, cara, aqui não, aqui eu vou colocar o que eu quero. O que sair da minha cabeça, que alguém escute, tomara que tenha alguém que escute, que goste, que se identifique, que fale assim, professor Piscini, eu me identifico com você, eu acho que essas ideias que você tem são boas, ou não, mas está ouvindo. Eu quero só produzir alguma coisa aqui do que eu considero legal, bacana, para não ficar preso a isso. E eu quero ter a liberdade de fazer isso aqui. Ter a liberdade de colocar aqui. Para poucos, tá? Não, assim, eu falo poucos assim, mais ou menos, né, em termos de número, mas, por exemplo, aqui, 30, 40 pessoas que escutam esse Piscinecast, 50, 20, eu quero continuar fazendo isso aqui, porque me dá muito prazer conversar com você sobre esses assuntos. Colocar para alguém ouvir isso aqui. Colocar para alguém no futuro se deparar com esse Piscinecast e falar, poxa, professor Piscini, eu me identifiquei com esse Piscinecast aqui. Você me abriu os olhos, eu me interessei por esse livro, eu quero correr atrás desse livro, eu quero ver esse livro, eu gostei dessas ideias. E é esse o objetivo. E eu acho que isso, você vê agora, eu sempre releio os livros, né, quando faço o Piscinecast. Vendo isso agora, acho que foi por isso que nos últimos meses eu andei mudando muito na minha forma de produção de conteúdo. E aí ele segue aqui, olha. Faça com que seu alcance seja maior que sua compreensão. Imagine da mesma forma que ele imaginou. Como você construiria uma máquina voadora ou desviaria o curso de um rio. Que são coisas que o Leonardo fez. O livro tem várias coisas do Leonardo. Eu recomendo que você leia o livro. Mas procure saídas para as coisas que você quer fazer. Não procure respostas prontas. Não procure a resposta pronta. Chega. Ah, quero fazer um... Você vê, esses dias eu tava pensando no seguinte, eu falei, será que eu consigo fazer um bolo sem receita? Uma bobeira. Eu sei, você tá lendo, pô, você tá de brincadeira comigo. É uma bobeira, pessoal. Mas, eu tô tão acostumado a pegar receita na internet que eu falei, será que eu consigo? Eu me dou o trabalho de errar? Eu me dou o trabalho... Eu sou um cara milimetricamente na receita, você não tem noção. Eu tenho coisas de medida aqui em casa. As minhas esposas falam, pô, por que você cozinha e fica tão bom? Porque eu sigo a receita. Se a receita for boa, eu não erro. Entendeu? Se a receita for boa, eu não erro. Porque eu vou na medida. Eu não fico... A gente assiste um programa... volta e meia eu falo dos programas aqui. Programas malucos do professor Piscini. A gente assiste, eu e minha esposa, um programa chamado Nailed It, que são os confeiteiros que não são confeiteiros. Então os bolos saem errados. São gente que não cozinha e tenta fazer aqueles bolos lindos, sabe? Cheio de desenho, de coisa. E aí sai tudo feioso. E aí tinha um cara, era muito interessante esse cara. O cara simplesmente fazia. Ele colocava as medidas. Aí um dos jurados é o Jax. O Jax falou, mas o que ele tá fazendo? Eu falei, fulano, você tá seguindo a receita? Ele, não. Aí o apresentador, como assim? Ele falou, não, eu não sigo receita. Eu só faço. Eu vi o jeito que é pra fazer e vou fazendo. Olha que liberdade, cara. Eu sei, pessoal, que eu tô falando, pô, professor, você tá falando de bolo. Mas, às vezes a gente fica preso e fica com medo de errar. Fica com medo de se expor. Eu pensei nisso sobre fazer o bolo sem receita num curso de aprendizagem criativa que eu fiz agora, do LCL. Já devia ter feito esse curso faz tempo. Ele me abriu a mente. Cara, por que eu não me dou ao trabalho ou me dou uma oportunidade de errar, de fazer uma coisa maluca, de tentar alguma coisa nova, de simplesmente deixar acontecer? Está fora do alcance da minha compreensão, como o autor colocou aqui. Fora. O que eu quero fazer? Ah, eu quero fazer um projeto novo. Vou fazer. O que eu quero fazer? Tal coisa. Vou fazer. Ah, mas como que eu vou fazer? Não sei. Tem gente que é assim, naturalmente.
Entendeu? Eu não estou justificando aqui a inconsequência. Eu não estou justificando aqui a pessoa que não racionaliza. Não estou falando isso. Só estou falando, talvez eu esteja falando para um perfil igual eu, que é muito preso à racionalidade, ao passo a passo, à lógica, à segurança. Eu estou falando talvez para esse perfil para se soltar mais. E pro perfil que é mais solto, que, eu sou assim, professor Piscine, nossa, agora você falou, eu vou continuar sendo assim. Talvez você tenha que fazer o inverso. Talvez você tenha que se olhar e falar, cara, deixa eu tentar seguir uma receita e ver como é que acontece. Você entende? Todos os perfis têm uma forma de aprender. Todos os perfis têm uma forma de aprender. Tem gente que fala assim, e lógico, esse cara, eu falei do cara da receita, o bolo dele ficou horrível. Ele teve um bolo que ele colocou sal. Eu falei, cara, por que o Jack experimentou? Falou, mas o que é isso aqui? Ele falou, então, cara, eu acho que eu confundi o açúcar com sal. Você tá entendendo? Totalmente doido. Mas aí o que acontece? Tem gente que é badernada, o cara é aleatório, entendeu? E o cara, não, eu sou criativo. Não, cara, você é só um cara bagunceiro que não faz nada. Entendeu? Não é isso que eu tô falando, tá? Eu não tô falando pra você não produzir nada. Ou tem gente que, sei lá, produz um... Me desculpa, pessoal, eu sou muito crítico com isso. Falei isso no último, no Piscinecast A Sociedade do Espetáculo. Tem que ouvir lá A Sociedade do Espetáculo, do Vargas Llosa. Eu falei, a arte pra mim, ela tá muito ligada à técnica, tá? Então não é o cara que fez qualquer troço lá, que jogou num quadro ou alguma coisa. Isso aqui é arte. Não, cara, me desculpa, não dá. Pra mim isso não funciona, tá? Então eu tenho um critério, tá? Mas isso é uma questão pessoal minha. Talvez alguém que é da área de artes aqui pode colocar nos comentários depois que se discorda ou não. Eu sou bem aberto a isso, tá? A gente bater um papo com tranquilidade, né? Só não pode colocar aqui, professor Piscine, você é um palhaço. Pessoal, então é isso. Aqui estão as lições do livro da biografia do Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson. Gostou desse livro? O link está aqui embaixo desse vídeo para o livro físico, o livro digital. Você pode adquirir comprando pelo nosso link. Você ajuda o nosso Piscinecast aqui. Deixe um comentário no YouTube se você gostou ou não gostou desse episódio. É muito importante sua participação. Clicar em gostei, compartilhar e se inscrever no canal. Tá ouvindo nas plataformas de podcast? Além de seguir para sempre receber o Piscinecast toda semana, o que você tem que fazer também? Compartilha no grupo da família, da faculdade. Agora você escutou, falou, não, esse episódio é bom, vou mandar lá pra minha família, pro pessoal, manda. E outra coisa, você que tá no Spotify e no Apple Podcast, dá 5 estrelas. É rapidinho, vai lá no Piscinecast na página principal, tem lá um negocinho pra dar estrelas. No Apple, lá embaixo, roda tudo pra baixo. E no Spotify, lá em cima, você dá 5 estrelas, porque você ajuda o nosso Piscinecast a chegar a mais pessoas. Muito obrigado você que escutou até agora. Lembrando que o Piscinecast vem com o suporte do meu curso Método 5. Você está estudando para alguma prova, concurso ou faculdade, quer se organizar melhor, quer memorizar melhor os seus estudos, quer lembrar com facilidade, quer ter bons resultados na sua prova ou na sua faculdade, ou mesmo no seu concurso público, acesse método5.com. 5 o número, tá? método5.com, que eu vou ajudar você a estudar do jeito certo. É isso. Nos vemos numa próxima semana. Um abraço e até mais.